Uh. 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 Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio no nosso podcast, Iletrados Cast. Se você se sente um iletrado, se você é um iletrado, se você se identifica como iletrado ou se você quer ser um iletrado, este programa também é para você. Afinal de contas, somos todos iletrados em algum assunto. Eu sou o Rubenig Felipe. Hoje está comigo o host, o Diego Francisco. Uhul! Tem também o nosso convidado aqui, o Rafael Gerson, conhecido como Gerson Bassi. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a participação aqui com vocês, espero contribuir bastante. Hoje a gente vai falar aqui de um tema muito importante, eu acho que de relevância para todas as pessoas que buscam melhorar de vida. E a gente tem aqui um ponto muito interessante. Gerson tem um significado de peregrino em terra estranha, né? Então, isso deve ter despertado alguma coisa lá atrás. Quando vai investir, você está entrando numa seara que basicamente não é a sua seara, porque você já advém de outro ramo ou de outro segmento. Então, acredito que está basicamente nesse contexto. E também que a gente descobriu, né, que ele foi quem ensinou o Bassi a viver de dividendos. Isso, Então, que é muito curioso. Gostaria muito de estar nesse nível, mas um dia a gente pode chegar lá perto. então tem toda essa questão, né? Se tem muito a ver nessa questão, mas vamos lá, começando toda essa questão. Como foi que começou realmente, Gerson? Essa questão brotou, como é que eu vou investir? Como foi que realmente começou? O que despertou? Alguém despertou? Você viu, percebeu? Como foi que surgiu realmente essa questão? Boa noite a todos aí, né? Vou tentar ser o mais sucinto, porque é um assunto que eu gosto muito, né? Fica à vontade. Aqui a gente está em casa. Beleza, massa. Mas basicamente é o seguinte, uma coisa é você guardar dinheiro, né? Outra coisa é você investir. Eu costumo dizer até que eu desde quando comecei como menor aprendiz, lá quando eu tinha 15 anos, né, que eu estudei no Senai, e eu com 15 anos já sendo menor aprendiz, lá ganhando 1/3 do salário mínimo, que naquela época, lá em 98, Era muito dinheiro, hein? Era algo em torno de R$200 lá o salário mínimo, eu não lembro agora, mas eu conseguia guardar uma grana já, eu conseguia já guardar um dinheiro. Tudo bem, morava com meus pais e tal, mas eu já guardava dinheiro, mas guardar é diferente de investir, né? Mas eu sempre tive isso, e eu acho muito que foi muito do meu pai. Meu pai, ele sempre foi ele trabalha, né? Na realidade, ele aposentou agora há pouco, mas ele sempre trabalhou e nunca deixou faltar nada para a gente, e ele sempre foi um operário. E eu acho isso muito legal. Ele nunca gastava mais do que ele tinha. Show de já bola. diferente um pouquinho da minha mãe. Minha mãe já é mais, tipo, se ela receber 100, ela vai gastar os 100. Meu pai não, se ele receber 100, ele gasta 80 ou 90 no máximo, mas ele está com a graninha guardada. A diferença é você virar um investidor, né? É a filosofia de viver um degrau. Um degrauzinho abaixo, 2 degraus abaixo. Se você consegue viver esses degraus aí abaixo, mais na frente você vai conseguir ser sustentado pelos investimentos. Então, desde sempre, eu fui um cara que fechei sempre no azul, né? Fui um poupador. Mas investidor de verdade, eu lembro que teve um start assim em 2009. Virada de Já chave. estava na empresa que eu trabalho, né? Na Copergás, e um colega meu, acho que foi o Robson Clay, ele me mostrou um livro lá do Gustavo Cerbasi. O livro Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Aí eu peguei esse livro, li, aí já comprei outro livro do Cerbasi. Minha esposa Minha esposa, que hoje é minha namorada, até me apelidou. Ela, de vez em quando, ainda me chama de Serba, né? Esse Serba é de Cerbasi, porque eu era muito fã dele. Ainda sou, né? Muito fã. O cara é muito, muito bom também. Ele foi milionário muito jovem, né? Isso, muito jovem. Se eu não me engano, aos 30 ou 35 anos, eu acho que ele virou já milionário. Isso. Aí, em 2009, eu comecei a investir, né? Mas ainda assim, de forma indireta em ações, né? Eu comprava fundo de ações e comprava muito também de Tesouro Direto. Eu já tinha saído da poupança, já tinha virado um investidor naquele momento.
Naquela época não era muito fácil investir, não era Não era tão fácil. tão amarradinho, tão Isso, bonitinho, tanto isso. preto no branco quanto hoje não, né? Exatamente. As E informações eram mais fechadas, né? mais fechadas. Tem muitos sistemas aí abertos e tal. Isso. E outra coisa também que eu me chateio um pouco com a corretora na época, o meu corretor, né? Ele me dizia o quê? Eu ligava para ele e falava, bicho, tem dizendo aqui que eu posso comprar ações, cara. Ele disse, não, Rafael, mas tu tem muito pouquinho dinheiro, cara. Não vale a pena não, bicho. Não vale a pena. Tudo bem, naquela época tinha taxa de custódia, ainda se cobrava, Horrível. né? Só por você ter ação lá na bolsa, Pois você é. pagava aquele mensal Pois e tal. é, pois é. Compre título de capitalização. Não, ele não falava nem título de capitalização, mas ele dizia fundo de ação. Aí eu comprava fundo de ação, que não era ruim, eu não acho ruim. Para quem quer terceirizar a sua gestão, acho uma boa, entendeu? Mas eu já podia ter comprado ali ações, imagina, em 2009, a gente estava ainda se recuperando do subprime lá, Sim, né, velho? sim. Tinha muita coisa barata, cara, no mercado. Sim, entendeu? sim. Imagina o chicote de subida. Tá? Exatamente. De lá pra cá. E eu perdi aquilo porque eu investia em fundo de ações e eu tinha 2 fundos, eu ainda me lembro. Eu tinha um fundo que era aqui na Finacap, aqui em Recife, eu não sei se ainda tem, e tinha, acho que 3 fundos, e tinha outros 2 na XP, eram 2 de gestão XP e um aqui de Recife. Aí eu pegava meu aporte e dividia um pouquinho em Tesouro Direto, um pouquinho para esses 3 fundos aí. Entendeu? O teu aporte equivalia a quantos por cento do teu salário? Equivalia já nessa época aí uns 40%, Meu Deus. 30%, 40%. Tu era casado? Não. Tá explicado. Não era não. Eu vim casar, isso era 2009, né? Eu já estava com a mesma pessoa, tô com essa minha esposa, sei. Melry, eu tô com ela desde 2003, a gente tá junto, no último dia de 2003. A gente tá junto desde lá, mas casado a gente tá desde 2017. Entendi, Entendeu? entendi. Eu sei que é um pouco difícil realmente guardar Pois é, um nível pois desse de é. percentual, né? Pois é, mas eu só tenho a parabenizá-lo. Isso é um ato heróico nessa. É uma arte, na verdade, de investir, conseguir poupar primeiro, investir depois. É porque, eu acho que é uma coisa interessante que o Gerson falou aí, o cara descobriu um camarada que foi chave para a vida dele, né? Porque tem umas coisas que as pessoas querem que os outros mudem, mas as pessoas não querem ser mudadas, de fato, né? Ou seja, você percebeu, ali no ser base, né? Alguma coisa que ele podia despertar, e ali você despertou essa questão, a partir dali você criou uma consciência, aí que realmente podia guardar uma reserva, porque tinha um enorme... os fatores aí contribuíam para essa questão, né? Então, tinha essa questão de guardar 40% daquele valor, mas foi algo que brotou da sua pessoa. Então, acho que isso é importante. Quando você realmente fala para você tem que investir, você tem que guardar, geralmente essas pessoas ela tem uma tendência a se retrair. Mas quando isso bota para o indivíduo, ele cria como objetivo de vida, ele cria uma meta. Eu acho que... Será que foi isso realmente que proporcionou? Disse, ó, eu quero ser como esse cara. Sei lá, mesmo que passe muito tempo. Pode ter sido isso que proporcionou essa guarda dos 40% aí, realmente, de fato? Ou o que é que fez? Dizer, eu vou guardar 40% porque realmente eu consigo guardar 40% ou porque eu quero chegar a uma meta ousada, né? Só complementando o que ele estava falando, é que as pessoas parecem que querem se premiar imediatamente, né? É o imediatismo. Imediatismo. Esse é o grande problema, eu acho, do investidor brasileiro, sabe? É aquela... Não só do investidor, né? Do brasileiro em si. Eu acho que também isso é muito do latino, entendeu? Não é só nosso aqui, mas eu acho do sangue latino mesmo, essa coisa de querer o hoje, sabe? Eu vou viver hoje, está muito interligado ao lance da perspectiva de vida, né? De melhoria. A gente sabe que a gente vive num país que a maioria da população é pobre, entendeu? Então, tem muito disso, o cara não acreditar. Eu acho que é não acreditar. Isso, acho que essa é a chave. Começa a botar no papel. Hoje em dia, a gente tem, naquela época, lá como tu falou, Horrível. 2009 não tinha tanta calculadora, cara. Hoje tem um monte, se você botar no Google aí, calculadora de investimento, vai aparecer 1 milhão de calculadoras, entendeu? Tem que Isso ser é bom muito em matemática. Isso. Aí, só voltando um pouquinho para não perder o fio da meada do que tu me perguntou no início, porque isso aí não foi ainda meu início. Foi meu início de deixar de ser poupador para ser investidor. Mas aí, quando aconteceu em 2016, quando a gente programou para casar, eu e minha esposa, antes era minha noiva, né? Aí a gente já tinha uma casa, né? Uma casinha pequenininha e tal, mas bem velhinha, que estava alugada. Aí disse, não, vamos reformar que a gente ano que vem vai casar. Então, essa grana que eu tinha, eu retirei tudinho. Fui lá, tirei tudinho. Ela também tinha uns investimentos, mas ela não era investidora, mas era poupadora até então ela tinha também uma grana na poupança, a gente tirou e a gente fez uma casa. Aí, depois que a gente fez a casa, isso foi interessante. É o tino do negócio de querer gerar dinheiro, né? Por que não bota uma laje aqui quando a gente estava começando? Vamos botar uma laje, vamos fazer mais 2 em cima. Show. A gente fez uma grande embaixo,
fez 2 em cima para alugar. Quando a gente tava botando, aí o cara vai botar outra laje, eu disse, vou falar com a minha esposa. Aí falou, a gente tem condição, eu fiz os cálculos, dá para a gente botar. A gente botou mais outra laje e fez mais outras 2 em cima. Então, a gente fez 5 casas, né? Uma para a gente morar, maior, dobrada, e fez outros 4 apartamentos, que a gente pode chamar como kitnet, e para alugar. Então, alugado. Mas uma entendeu? fonte de renda, né? Já fonte de renda. Que já entendeu? aumenta o repertório de investimento. O repertório de investimento, não. Aumenta a capacidade de aporte. Exatamente. E tudo vira aporte. Tudo vira aporte. A ideia é essa, tudo vira aporte, entendeu? Então, a gente fez isso. Depois que a gente terminou a casa, a gente não parou a obra em momento nenhum. A gente conseguiu fazer essas 5 casas aí, para vocês terem uma ideia, em pouco mais de 1 ano. Foi só o tempo de obra mesmo, de fazer, que a gente sabe que demora, sim, né? Sim. Tempo de cura. Tempo de tudo. cura, do concreto e tal, acabamento demora muito. E eu botei cerâmica no apartamento todo, botei por fora, inclusive, e tal. A gente fez um negócio um pouco diferenciado, né? A diferença é que é um pouco mais barato, porque foi a gente que fez tudo, projeto, tudo, a gente que fez tudo, eu e ela. E, assim, é um bairro um pouco mais, né, mais no subúrbio. Mas é interessante, está alugado e está gerando dividendo, está E gerando isso, aporte, no caso. isso daí era o comecinho. Estava No começando. comecinho, isso. Quando foi 2017, a gente já voltou de novo aí investindo Aí mesmo. voltou com os 2 pés. Isso. Aí a gente começou a juntar uma grana, deu uma recuperada, né? No que a gente também ainda teve que mobiliar a casa, tudinho. Foi justamente que eu disse, quando tu perguntou, a primeira pergunta, tu começou mesmo a investir quando? Aí, em ações diretamente, foi fevereiro de 2018. Então, hoje está... Eu estou com um pouco mais aí de 6 anos aí. Falaste 6 de anos e imobiliar a 2 casa e Gustavo Cerbasi costuma dizer que quando se casa jovem, você não precisa de muito móveis, não. meses. É. Você vai entrar lá e vai se divertir, né? Não, eu virei fãzão do cara, velho. Eu fui lá, comprei um... Viu? Eu dei um presente à minha esposa. Recém-casado um não pre- precisa de muito móveis, não, viu? Porque a diversão é grande. eu comprei para ela o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Também outro livro dele. Dei Vai pra ela. ter Isso. tempo, vai ter tempo e desejo. Com o tempo isso aí diminui, viu? Boa, Alain! Tem que aproveitar verdade. logo no começo. Então, tem toda essa questão. Acho que outra questão é a questão de horizonte. Porque quando você começou lá atrás, vou investir agora em ações. Aí o investidor brasileiro, as pessoas mais comuns, né, do ambiente, das necessidades, sei lá, elas tendem a não colocar um horizonte longo, porque quer resultado imediato, né? Elas querem botar a coisa na panela de pressão. E tem aquela coisa do Nordeste que diz que as comidas melhores são feitas nas panelas de barro, porque ela tem a temperatura mais ou menos ali, e o tempo de cozimento realmente é o necessário para ela fazer. Já a panela de pressão altera aí, pode alterar sabor e tal. Isso aí é outro assunto. Então, você tem que ter É um outro podcast. você tem a questão do tempo, e geralmente a gente quer adiantar esse processo porque a gente não tem muita informação, né? Não tem muitos dados. Então, quando começou essa questão, realmente colocou uma previsibilidade, o espaço temporal, o horizonte, para mim, realmente, eu estou investindo no curto prazo, no longo prazo, especulador, não é especulador. Então, são essas questões que a gente... Especulador. É o lance de ser trader, né? Que o pessoal fala que... Eu tenho uns amigos da faculdade, né? Que eu fiz 2... Comecei uma faculdade, não terminei, mas eu acabei sou mais amigo, assim... Não é que é mais amigo, depois os caras lá da contabilidade estão assistindo o vídeo, né? E ficam tristes lá com isso. Eu tenho amigos dos dois lados, obviamente, mas eu sou, assim... Eu tenho mais contato, né? Eu sou mais próximo dos caras da faculdade, que eu, inclusive, não terminei. Que eu fazia física na Rural. Eu não terminei, cheguei no 5º período, mas a gente criou uma amizade muito grande e até hoje a gente segue muito amigo, né? A gente se vê, não é só de WhatsApp, né? Aham. Mas aí depois eu fui e fiz contabilidade, que foi onde eu me formei, né? Mas aí, e os cabas lá, principalmente os cabas lá da parte de física, né? Os amigos de física tem essa ideia de que todo investidor o cara é capitalista isso, selvagem, o cara é trader, que bolsa é cassino e tal, entendeu? E quando eu comecei a ler um pouquinho de Gustavo Cerbasi, e aí você também vai vendo outros autores, né? Você vai entrando nesse mundo, você vai vendo que não é bem assim, entendeu? Que não é. Aí eu comecei a ir muito em palestra na época da XP, que tinha lá no JCPM, aqui, né, aqui em Recife, né? Onde? Foi. Eu fui em tanta palestra, bicho, gratuita, que eles acabaram me dando um curso. O curso era pago e era caro o curso. Acho que na época era uns R$2.000. Lá, esse bicho, tu tá vindo tanta palestra aqui, a gente vai te dar o curso aqui. Tu não vai nem me oferecer, já me oferecer, já me dando, né? Uhum. Aí eu fiz o curso que era investimento em ações e tal, tudinho, Aí eu fui aprendendo, fui pegando essa coisa toda e fui vendo que não é só de trader que é feito o mercado, entendeu? Exatamente. Que tem traders, eles também são importantes para o mercado, porque são esses caras que dão liquidez, outro né? perfil, né? Outro perfil. Isso, é outro perfil e esses caras que dão liquidez. E outra coisa, trader não é condenável o cara que faz um trader. O cara faz um trade, só que ele tem que entender que trade
é um trabalho, entendeu? É um trabalho. O que eu gosto de fazer e o que eu... Não é que eu sei mais fazer, né? O que eu mais faço é investir para ser sócio, entendeu? É eu investir, comprar todo mês um pouquinho de ações. Isso é fundamentalista. Isso, fundamentalista. Eu estou mais com um projeto mesmo para estar com a empresa lá como um sócio mesmo. Sócio dele. Isso. Primeira ação. Lembra? Lembro. E foi um trade. Foi um trade. Vai cair naquela coisa, a primeira ação ninguém nunca esquece. Foi sem querer. E outra é uma ação que hoje sofre muito, viu? Que foi justamente a Americanas. Americanas. Cara. Eu comprei a Americanas, não sei porquê, eu acho que eu estava em algum grupo de WhatsApp e a galera falando, Americanas. Eu disse, rapaz, deixa eu olhar aqui. Eu olhei o gráfico, não entendia nada de gráfico. Mas você olha, você consegue já ver uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Eu disse, rapaz, essa bicha está em tendência de alta. E eu lembro que eu comprei, eu não lembro agora quantos lotes foram, mas eu lembro o resultado que deu. Aí eu comprei, com pouco tempo ela valorizou, acho que negócio de um mês, alguma coisa assim. Aí eu falei até com outro amigo, né, que o Rubem conhece, eu falei, Eliabe, eu vou vender esse negócio aqui, bicho, já valorizou, estou ganhando R$600 aqui, cara. Aí eu fui vender e fiz esse trade, né? Mas, assim, ação para começar comprando para ser sócio... Não é uma recomendação, tá, meu povo? Isso, não é recomendação, tá? A gente não dá recomendação aqui. Se fosse recomendação, a gente daria oi, né? Rapaz. É brincadeira, viu, pessoal? O Beninho tá brincando. Ai, Deus. Foi BBSE, BB Seguridade. Essa aí eu compro, hoje. É o meu carro-chefe. Aham. É a que eu tenho maior participação na minha carteira. Aham. Tá trocando de carro todo mês, né? Ainda não, mas um dia a gente chega lá. Tá. Eu acho que o Gerson ele falou uma coisa interessante ali, que eu acredito muito, eu falo sempre para as pessoas, né? Eu acredito muito nessa questão de energia. E você percebe, porque o que o Gerson falou, ele disse o seguinte, ó, eu preciso mudar de ambiente. Aí mudei o ambiente, ele começou a participar de palestras porque ele queria conhecer um mundo novo. Quando ele ficou participando lá, as pessoas lá da XP perceberam que ele estava interessado naquilo ali e contribuíram com ele para o progresso. Network. Porque muitas vezes as pessoas querem que os outros carreguem ele no colo. Não vai carregar porque não é babá. Agora, no momento que você se predispõe e dispõe a fazer alguma coisa e você precisa de ajuda, pode ter certeza que o universo ele vai ser favorável para você em algum momento. Pode ser logo, pode demorar. Eu acho que isso é importante até para o investidor realmente, de fato, porque ele começa, às vezes, levando alguma pancada e, às vezes, conhece alguém que realmente diz, ó, não vá por essa forma, vá dessa forma que você vai conseguir realmente melhorar. Mas, primeiro, você tem que estar no jogo, né? Isso. Você tem que estar no jogo. Acho que essa questão é interessante. Naquela época lá, Gerson, como é que você analisava o potencial da empresa? Hoje, basicamente, você fala, não, posso ter mais informações, tenho essa análise, né? Mas as pessoas mais simples se perguntam como é que eu vou analisar realmente se Boa pergunta. essa ação ela é interessante ou não, dentro da minha perspectiva, né? Porque cada pessoa tem uma perspectiva, então cada plano, cada visão está alinhada com o que ele quer, né? Verdade. Mas como é que você vê essa questão? Como é que você, ou naquela época você via, se você vê de outra forma diferente hoje, como é que, para a gente tentar entender? Quando a gente começou lá em 2018, né, em fevereiro, eu digo a gente porque eu tive um colega que meio que dividiu muito comigo, foi a Eliabe, né, que eu já falei aqui. Eu, na realidade, comecei em fevereiro de 2018 e ele começou em março. Ele ficou ainda com muito medo e tal. Esse bicho funciona, cara. Eu comecei ainda na época no Banco do Brasil, na corretora, que cobrava R$20 em cada ordem. Corretagem, cada ordem, cara. Aí, tipo assim, eu comecei. Mas eu acho que foi muito massa ter começado desse jeito também, porque eu fui aprendendo... Você aprendeu com o osso, Isso. Né? Um pouquinho na dor, assim, também, né? Foi na dor, poxa, pagava... E depois, aí logo depois também, não tinha lance de corretagem zero também, não tinha nessa época. Não é tão distante, 2018 tá aqui, 6 anos atrás. Mas logo depois, pouco depois, acho que uns 6 meses depois, a Clear lançou corretagem zero. Foi aquela inovada que deu, aí eu disse, oxe, vou para aí. A importância da concorrência, né? Exatamente, do mercado aberto e assim, a facilitação também do acesso à internet, né? Todo mundo com celular. Hoje em dia você consegue. Eu já fiz compra de ação, cara, de diversos jeitos aí. Tu imaginar, eu posso até
tô falando aqui, ainda bem que o Detran Já fiz não comprando, pode já. multar assim, né? Mas Já já fiz fiz dirigindo, trabalhando. velho. Dirigindo o carro, entendeu? Eu atendendo e fazendo a compra. Hoje em dia você consegue ir no banheiro e comprar ações e vender É. ações, entendeu? Então não tem Vou muito... comprar ação de papel, porque a ação de papel tá subindo aqui. E estamos usando, né? Como é que tá o consumo de papel no Brasil? Tá com tendência de alta. Estamos vendo Isso, agora. Tem a Clabinha aí, né? Tem a Clabinha, tem a Irani, tem um bocado aí. Isso. Mas assim, não fugindo da pergunta, né? Que ainda meio que não respondi ainda. Quando eu comecei lá em 2018, em fevereiro de 2018, eu dividi com a Eliabe um lance da gente tá trocando muita informação, né? Então eu assinei, na época, a famigerada Empíricos. Eu fui lá e contratei ela. Aí peguei aquele... Agora eu não fui no lance de trade, porque a Empíricos era muito de trade, né? De trade e tal, vamos aqui, vendia muitas assinaturas, mas ela tinha umas assinaturas muito boas também para quem tinha visão de longo prazo e tal, de ser investidor. O nome da assinatura era Vacas Leiteiras. Aí eu comprei essa assinatura aí, de Vacas Leiteiras. Ela falava de empresas... Por que vaca leiteira, né? Aí o lance de dar o leite lá, de dividendo, né? De provento e tal, entendeu? Então ela tinha as vacas leiteiras e tinha as bezerras leiteiras. Era uma cara que as que prometiam ser vacas leiteiras, né? Ou seja, estavam muito baratas e era interessante que iriam virar. Aí então eu comecei minha carteira meio Deu que leite ou dali. não deu leite? Deu leite ou não deu leite? Algumas deram leite, outras dão bem pouquinho leite. Só tava fraco. Mas basicamente foi isso. Eu comprei a assinatura, né? Isso. De Da Empíricos na época e comecei por ela, entendeu? Aí nela também a gente tá aprendendo, né? O Alan, ele quer casar quando, Alan? Final do ano. Uma ação para Alan juntar dinheiro ou é uma tarefa difícil? Mas Complicado. Mas para ele pagar o casamento, tem que ser um Para trade. colaborar. Aí, né? Eita, Tem que ser um trade, Não porque dá. dividendo não dá para... não dá. Ou então ele apostar em Bitcoin e apelar que suba, né? Aí Acho que Bitcoin é mais fácil. é mais fácil pra ele para pegar- fazer um trade. Tanto é mais fácil para ganhar como para perder também, né? 150% de aumento só esse ano, se eu não me engano. Bitcoin deu uma valorizada aí, filho da mãe. Foi. Eu até fiquei pensando se eu tivesse feito algum desinvestimento e apostado em algumas coisas lá atrás, as coisas tinham melhorado significativamente. Mas aí Qualquer aposta. faltou, na verdade, eu acho que não faltou nem coragem, acho que faltou liquidez realmente, de fato. Que acho que tem momentos que você realmente tem que botar o pé na goela e realmente apostar, porque você vai por tudo ou nada. Se der certo, tu virou a chave, né? Se deu errado, tu só perdeu pouco, né, em relação ao que você tem naquele momento. Porque tudo depende do investidor, do que ele tem disponível para poder fazer a manobra, né? Acho que isso é interessante. Outra questão também que a gente vê muito é as pessoas querem investir, mas não sabem por onde começar. E tem a questão, é difícil. Naquela época era mais difícil do que hoje. Hoje não é. Como é que você vê a questão quais os maiores problemas para realmente uma pessoa se tornar um investidor no ramo de ações? Você que é uma pessoa comum, né? Porque você perguntar a um camarada desse aí que é milionário, que vive de ações, e o camarada tem outra coisa que, na verdade, não é ações, ele potencializou as ações através de um negócio físico, outro, sei lá, digital de outra forma, e tem outra estrutura. Mas você que começou com a estrutura mais comum, do povão realmente de fato, e você tem a experiência porque você entrou, como é que você vê realmente quais dificuldades que as pessoas realmente têm para entrar nesse mercado e o que poderia ser feito para facilitar essa entrada desse pessoal realmente? Para ele ter mais um braço, né? Uma alternativa aí de renda, né? Digamos assim. Eu acho que, assim, no mais amplo, né? Eu acho que falta muita educação financeira no Brasil. A gente não tem muita educação Concordo financeira. plenamente. Na realidade, a gente teve alguma Uma tentativa. com relação... Eu lembro que na minha época ela não existia, por exemplo, matemática financeira. Hoje eu acho que já tem, né? Em alguns anos eu acho que as escolas já aplicam essa matemática financeira, mas é muito incipiente, isso é muito acho que pouco. às vezes eles colocam a matemática financeira, mas não diz para que serve. Para que aquilo ali. serve? Então, Aí você sai dali exatamente. sem saber o que é. Eu lembro que eu dizia muito para meu filho, quando ele era menor, com 2 anos de idade, eu dizia para ele, ó, papai vai trabalhar para ganhar dinheiro. Aí já ficou na cabeça dele, mesmo que ele não fosse verdade, nem que ia ser vendedor de hora. Aí eu sei, mas na cabeça dele já estava despertando a consciência que eu ia trabalhar para ganhar dinheiro, para ele ter a consciência. Isso. Eu acho que isso parte de um princípio realmente, de fato. Mas aí tem essa questão, Jéssica. Então, o que falta realmente é instrução do povo para a questão do povo, para que ele tenha essa oportunidade, porque não precisa realmente de muito, acho que não precisa de muito. Quem quer ganhar muito, óbvio,
vai ganhar muito. Isso. Porque um rio flui muita água, mas um braço de um rio não flui muita água. Então, isso é natural, né? Isso. É basicamente isso aí. Acho que é o que seria o principal, né? É essa falta de instrução, realmente, instrução técnica mesmo, né? De escola, que eu acho que deveria, inclusive, começar de pequenininho, tá? No livro Pai Rico, Pai Pobre, você vê que os meninos lá, né? Os amiguinhos lá, que tem um pai que é formado, tem uma formação, o cara é mestre, dá aula em faculdade e tudinho, e na realidade é o pai pobre, né? O pai rico é justamente que não tem instrução nenhuma, o cara sabe fazer dinheiro, entendeu? Isso. Então é de pequenininho, eles queriam saber como é que fazia para ganhar dinheiro. E o pai pobre, o pai rico, né, começa a ensinar eles como é fazer, como fazer dinheiro. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos e instruindo as crianças e tal. E para os adultos, né, para quem já está nessa geração, como tu perguntou, o cara que já tem 15, 20, 30 anos aí, como é que ele vai começar? O que eu acho de dificuldade é se perder, é que a gente tem tanta informação hoje, isso para tudo, tá? Não é só para investimento, não, para tudo. Você tem tanta informação hoje que fica difícil filtrar, cara. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou assistir os vídeos, eu já sei de quem eu vou assistir os vídeos, entendeu? Aí, obviamente, aparece um outro que vou testar isso aqui, né? Isso aí vai acontecer com o letragem também, viu? O cara vai começar a pipocar aí. Então, o cara vai ver e vai ver que é interessante. E ele fica observando e assistindo aquilo ali. Então, é basicamente filtrar, a dificuldade para filtrar isso, o que é que você vai. E outra coisa é procurar o meio que tu falou lá no começo, lá quando tá falando que eu tá indo muito para as palestras lá, é você tentar estar no meio dessa galera. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, por exemplo, muita gente condena a rede social. Mas eu acho massa, por exemplo, quem me ajudou muito, a rede social me ajudou muito, cara. Porque eu tô no meio de cara lá que é milionário, entendeu? Eu tenho médicos lá que são amigos meus virtuais, obviamente, os caras estão em São Paulo, Rio de Janeiro, a maioria de lá, né? E os caras são investidores grandes, cara. O cara compra. E o cara tá lá no grupo, eu falo com ele, falo no privado, eu falo no grupo lá, ele me atende, fala comigo, entendeu? Porque ele é do meio. Então você tende a puxar para tentar alcançar essas pessoas. É normal isso aí na vida toda. Você está com um bom profissional, trabalha com um cara, você acha que ele é um exemplo, você se relaciona muito com ele, você vai tentar chegar perto dele também. Isso é normal do ser humano. Entendi. Eu acho isso muito importante. E a dificuldade do pessoal enxergar isso. Isso aí é um contraponto da sociedade, viu? Porque geralmente a sociedade, elas têm inveja daqueles que estão acima. Exatamente. Eles não querem chegar próximo deles para absorver o que é que ele tem, para poder potencializar o que ele já tem. Mas, na verdade, ele quer ocupar o espaço sem realmente sofrer as dores, né? E isso é fundamental. A questão da ambiência, realmente, ela é importantíssima para isso. Para qualquer negócio, né? Para você despertar os seus... O que você falou sobre a educação a educação secular que deveria de fato ter uma estrutura que favorecesse a educação financeira. Houve uma tentativa no governo anterior de juntar a escola com essa questão da educação financeira. Foi chamado até aquele menino da Suno, o Tiago Reis, para tentar criar um material didático que instruísse, que Fosse distribuído em fosse escola. para que pudesse, que servisse adequadamente ao grade curricular da escola. Se adequasse, né? E me parece que essa mudança de chave cultural que é necessário. Desde que a gente começou a falar, a gente está conversando sobre essa questão do viver um degrau abaixo, Ou dois, né? 1 ou 2 degraus 40%, abaixo. 2 ou 3, né? Exatamente. A gente está falando sobre poupar primeiro, evitar o imediatismo. Essa conversa não existe no meio comum. E talvez esse seja o start, para que a população comece a se interessar por ações e investimento. Uma educação, uma grade curricular que tivesse isso, Isso. né? O que é que tu acha? Eu acho que eu concordo contigo, entendeu? Concordo contigo e acho que esse lance do imediatismo ele tá muito arraigado na nossa sociedade, principalmente no lance que eu digo. A gente fala mais de Brasil porque a gente é brasileiro e está aqui, né? Mas eu acho que é muito do latino, entendeu? A gente tem, vocês conhecem, todos aqui conhecem, pessoas que vivem para pagar parcela de carro. Exatamente. Cara, parcela de carro. Exatamente. Eu só comprei meu primeiro carro que foi financiado, né? Financiamento, eu acho que foi 3 anos lá, um golzinho bola na época, 98, entendeu? Aí comprei, foi meu primeiro carro. Mas no segundo eu disse, "Oxe, eu não quero mais não, bicho, eu não gosto de ficar pagando muito tempo não, entendeu?
Mas isso já é de mim, já é do É meu, dois. eu acho que já vem do meu pai, entendeu? Vem muito isso do meu pai. Meu pai, quando eu lembro quando minha mãe ia fazer crediário na época, não pode não, só no máximo 3 vezes, divida aí, veja aí, economize, busque para lá, puxe para cá. Minha avó é assim. No máximo divide em 3 vezes. Mas eu acho que o brasileiro tem muito disso. Parece que se ele encaixar a parcela no salário dele, ele compra. Vai. Ele compra. Mas aí também tem um contraponto, né? Porque geralmente essas pessoas viviam dessa filosofia, mas também não alcançou nada, né? Porque, na Isso. verdade, ele está só pensando em poupar, em economizar, mas não estava pensando em investir, que é de fato que Isso. gera retorno, né? Isso. É aquela, vou economizar o cafezinho. Pô, velho, teu cafezinho, tu vai ficar só com vontade de tomar café, pô. No final Não das vai. contas, o teu resultado vai ser mínimo. Não faz Agora, a diferença. partir do momento que você aplica, você investe, o retorno do investimento, ele é muito maior do que o da economia. Exatamente. É fazer o dinheiro trabalhar para você, entendeu? Vou economizar na feira, comprando uma besteira aqui, uma besteira ali, no final das contas, economizei quanto? Sei lá, 20 reais, 10 reais, Isso não 15 faz reais. diferença. Não pra faz você. diferença. Agora, a partir do momento que você investiu 100 reais e você teve lá os seus dividendos, que pode, sei lá, 5 reais, foi um valor proporcional. Isso. Você tem toda uma questão lá, né? Isso. Eu não sei se é o momento ideal para falar isso, mas eu vou falar e depois a gente vê se tu ia me fazer essa pergunta no futuro. Porque eu falei em degrau, né, que vive degrau 1 ou 2 degraus abaixo e tal, tudinho, mas eu queria que vocês entendessem aqui que viver 1 degrau ou 2 degraus abaixo ou 4 abaixo não é você Viver na deixar o miséria. cafezinho de fora, você deixar, pô, eu gosto de videogame, eu quero ter um videogame. Cara, isso aí é teu sonho, velho, realize, entendeu? Aí eu gosto de tomar um cafezinho no final de semana, eu gosto de... Vá, cara. Agora, o que é que você tem que trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar com a teoria dos baldes que eu aprendi. Você tem que ter o balde do básico, certo? O básico, o do investimento e o do luxo. São 3 baldezinhos aqui. O básico tem que estar cheio. O básico. Só que o do básico, aí é que a galera se perde, eu acho. O cara pensa que o básico é só feijão, arroz, macarrão e carne e galinha, entendeu? Faltou a E não farinha. é. A farinha, não é só isso, cara. Nesse balde do básico tem que ter o teu lazer. O teu lazer é o teu cafezinho, é o videogame que o cara quer comprar, é o jogo que o cara quer alugar para jogar, é a viagem, entendeu? Então, todo ano, por exemplo, eu tenho que fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui. Eu não abro mão disso, não abro Isso é mão disso. outra oportunidade que a gente pode conversar sobre. Eu amo viajar, cara. Eu amo viajar. É o melhor investimento que eu acho, né? Tem uma coisa interessante que o cara disse, é você se recompensar ou se premiar, uma coisa assim. Por exemplo, bati minha meta de investimento esse ano. O que é que eu faço? Pego esse dinheiro e vou, sei lá, trocar um carro, investir na minha casa, Vou viajar, fazer uma viagem diferente. comprar um videogame novo, comprar um jogo novo, sei lá. Qualquer coisa que você diz, ó, isso aqui é um fator de recompensa porque eu atingi essa meta. Exatamente. Porque também tem aquela questão, né? Você faz tanto tempo, aí eu vou entrar, parece mais que eu estou entrando na questão do comum. O cara guardou, daqui a pouco o cara foi embora. Economizou o quê? Nada. Aí chega o outro, vai pegar tudo já prontinho, a economia toda pronta, já rendendo. Eu acho que tem essa questão também. Aqui não é a questão de ser negligente, é a questão, o fator de recompensa. Atingir minha meta para esse ano, ou cheguei dentro do limite próximo, meu fator de recompensa. Vou fazer isso aqui. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Isso é importantíssimo para quê? Para que você, no futuro, no meio do caminho aí, você não se perca com, caramba, bicho, eu nunca tive 100 mil reais, velho. Eu tenho 100 mil reais investido e o cara olha pro carro, é um carrinho, sei lá, 2 mil, o cara, poxa, velho, poderia dar esse meu carro e comprar outro e tal. Então, para você não se perder nesse meio do caminho, é importante você fazer isso que tu falou agora, Rubenig. Se dar essas recompensas, essas pequenas recompensas, entendeu? Isso é importantíssimo também. Um retorno lá também. Isso, né? Tem essa isso. questão, né? Aí o que eu digo, tem que investir, encher esse balde do básico. Nesse balde do básico tá o seu lazer também, cara. Tá o seu lazer. Tem que estar ali. Só que você tem que botar um lazer que depois você consiga manter esse lazer no futuro. Porque eu enchi o balde aqui, mas aí não sobra nada para encher o do investimento, para esborrar para o do investimento, pelo menos começar. No futuro, quando eu me aposentar, o que é que acontece? A gente geralmente vai ganhar menos. Acontece, acho que com quase todo mundo. Isso O não é- cara vai, e é justamente quando você sai do trabalho, você perde os benefícios que você tem na empresa, plano de saúde, ticket, refeição, alimentação, essas coisas. Então, Chegar as doenças. vai chegar a doença, você vai ter que gastar mais com remédio, o plano de saúde que você vai precisar, você vai estar mais velho. É caríssimo, entendeu? Então, nessa hora aí, você tem que ter mais grana. E se você viveu tudo hoje, você não vai conseguir viver amanhã. Então, cair de qualidade de vida deve ser muito ruim. Eu não, graças a Deus, não passei por isso ainda, né? E eu estou trabalhando Pra melhorar. para nem deixar, nem cair e, se possível, melhorar, né? Acredito que vai melhorar, entendeu? Pelas minhas expectativas aí, vai melhorar. Um exemplo de viver um degrau abaixo, vê se tu concorda comigo. Se não, pode meter a lata, viu? Tá certo, deixa comigo. Eu posso ter um carro,
é só financiar. Mas para que isso? Eu posso pegar esse dinheiro, investir e comprar uma moto. Seria isso? Pode ser. Eu diria que Comprar sim, uma moto à vista sobraria em vista. exatamente. E esse exemplo aí, assim, 100% não se aplica para mim, que eu tenho medo de moto. Então, para mim, mas assim, eu entendi, trazendo para, usando um outro exemplo, seria, poxa, se eu tiver um outro meio de fazer isso aqui, é melhor, talvez alugar um carro, já teve um momento que foi melhor, tá com aqueles carros, assinatura, né? Hoje em dia tá meio caro, tá caro, tá ruim. Mas talvez seja você comprar um carro mais barato, entendeu? Poxa, no lugar de eu ter um carro do ano, um carro Corolla. muito, muito caro, né? Um carro muito luxuoso, talvez um mobzinho ali me atenda, entendeu? Já estou fazendo propaganda para Fiat aqui. Eita. Talvez um mobzinho me atenda, ou um Kwidzinho, entendeu? Pronto. É esse lance de querer um melhor, um maior, entendeu? É porque o cara vê o outro com um carro melhor, o cara quer ter também um carro mais novo, entendeu? Então, esse exemplo que você usou, eu só adaptando, Só né? ajustou Isso. outros detalhes, outras É, situações, né? Isso, acho que se aplica Show de assim, bola. cara. É você viver esse degrau abaixo. Ou você conseguir de transporte público. A gente sabe que a gente tem esse problema aqui no Brasil, que transporte público não tem qualidade, infelizmente, né? Mas é uma possibilidade, sim. Será que a isso. pergunta que a pessoa deveria fazer seria: essa decisão que eu vou tomar vai melhorar ou piorar a minha situação financeira? Exatamente. Você tem que fazer essa pergunta. Será que essa mudança que eu vou fazer, né, é muito drástica? Não é drástica? Será que vai me atender? Será que eu vou me arrepender? É. Entendeu? Será que dá para fazer um teste antes? Eu posso fazer um teste antes, entendeu? De repente tem um Como? primo, um amigo que tem uma moto, bicho, me empresta minha moto, tua moto, fica com o meu carro aqui, Pra eu ver. deixa eu passar uma semana com tua moto, tu passa uma semana com o meu carro para eu ver como é de moto e tal, já que eu já sou habilitado, né? Vou lá e, pô, me atende. Me atende, eu vou economizar uma grana legal. Agora, essa grana legal você vai economizar, tu vai investir, mas vai ser só aquela vez também, né? Entendeu? Então, tem muito disso, entendeu? Tem muito de... O viver um degrau abaixo, eu acho que é, por exemplo, eu posso fazer uma... Eu sou doido para ir no Japão. Como sou doido para ir em um monte de outros países, né? Mas o Japão é muito caro para ir para lá, para o Japão, entendeu? Então, eu posso ir aqui para a Argentina, ou para o Peru, entendeu? A Argentina eu já conheço, né? Já conheço alguns, mas para o Peru, por exemplo, eu não conheço ainda aqui na América do Sul. Então, o do Japão eu posso deixar para quando meus dividendos estiverem mais gordinhos e tal, Você- entendeu? Ou até quando já estiver aposentado, né? Metade Ou alcançado minha independência financeira, né? quando a metade da BB Seguridade te pertenceu, né? A gente Muito metade não, cara, eu vou disputar com o Luiz e Bassi, mas dá para chegar um pouquinho pertinho. Dá para incomodar. Então tem essa questão, porque na verdade tem muitas formas de você potencializar o seu desejo, né? O que você precisa fazer realmente é, de fato, investir. Porque você investindo, o dinheiro do seu investimento você pode pagar, entra aquela questão, o cara vive para pagar só o carro. Exatamente. Agora, a partir do momento que o camarada botou como objetivo, vou investir para que o dinheiro que invista pague a parcela do meu carro, ou, sei lá, da minha moto, seja lá o que for, o bem dele, isso já é interessante. Porque a partir do momento que o cara tem consciência que o que ele está fazendo está trazendo um retorno, e o retorno está cobrindo uma necessidade e, ao mesmo tempo, a necessidade, porque é a necessidade de transporte, né? Isso. E, ao mesmo tempo, está cobrindo um fator emocional dele, porque a maioria das coisas que a gente faz são mais emocionais do que racional, de fato, né? Então, o cara consegue atingir essas duas questões, né? Então, acho que isso é interessante para o investidor. Ele sabe... O investidor não, para a pessoa comum, né? Despertar essa questão de saber que há um meio que ele precisa fazer isso se ele quiser melhorar de vida. Porque, senão... Tem outra questão que eu acho bem interessante, é que a gente vive numa cultura de querer receber. Ganhar. Você usou uma expressão de fazer dinheiro. Como é que se faz dinheiro? Dinheiro foi feito para ser multiplicado, pô. E as pessoas têm a filosofia de ganhar. Só as pessoas querem ganhar. Só que, na verdade, não existe ganho sem contraponto. Alguém vai pagar. Por exemplo, tem um benefício que vai ser atingir uma boa parte da população. Vai vir de alguma parte. Tem coisas que são importantes, tem coisas que realmente tem que ser feitas para atender realmente a quem não tem. Mas as pessoas têm que ter a consciência de que eles precisam fazer alguma coisa para contribuir para sair dessa filosofia do só ganhar, né? Mas contribuir. A partir do momento que ele tem a consciência, que ele procura fazer isso, ele consegue gerar valor, consegue gerar retorno para a sociedade em si e para ele também, né? Então, tem toda essa questão. Outra questão é como a gente ficar informado sobre essas questões sem a gente estar muito entrosado, sei lá, próximo dessas questões. Porque é muito fácil você ser um investidor, né, feito alguém aí, amanhã eu vou soltar uma bomba na imprensa, aí o camarada hoje já
aporta aquele dinheiro e espera lá. São vamos as rodar, chamadas porque- informações privilegiadas, É, né? e isso aí a gente sabe que acontece, né? Não tem provas para falar quem faz, mas basicamente Americanos foi um exemplo. alguém vai se mexer ali, entendeu? E quando a gente vê aquelas ondas dos grandes tubarões mexendo nas ações, alguma coisa sempre tem. Então, como é que a gente se mantém antenado nessas questões para facilitar a nossa perspectiva de... Bicho, para isso aí não tem muito o que fazer, não, cara. Na verdade, o que eu acho que o investidor pode fazer, e ele deveria fazer, principalmente quando ele é, como você falou, uma pessoa comum, feita gente, que trabalha, né? Ou que trabalha para si próprio em si, mas que é investidor, pessoa física, né? Como a gente chama. O que ele tem para fazer para se proteger disso aí é analisar o máximo que ele puder, né? A gente vai falar mais um pouquinho disso aí mais na frente, mas é analisar as empresas e diversificar. Diversificar, essa é a palavra. Diversificar. Talvez o único almoço grátis, né? Talvez. Isso, é. Aí o cara vai diversificar. Aí vai depender de cada um. Tem gente que tem mais tendência para investir mais em renda fixa e um pouquinho só em ações. Vai ter gente que vai gostar mais de FI, porque FI paga todo mês. Vai ter gente que vai ter um pouquinho de cada um, entendeu? Vai ter gente mais agressiva que vai ter um pouquinho de nada de renda fixa ou zero renda fixa, quase tudo em ações e ainda vai investir em derivativo também, trabalhar com opções. Vai ter gente que vai ter Bitcoin. Por exemplo, eu não tenho Bitcoin, eu não tenho nenhuma moeda digital, não é dessas moedas aí. Porque eu ainda não achei muito lastro nesse negócio, né? Talvez um dia eu possa investir, mas hoje eu não tenho. Mas tem gente que tem FI, ação, Bitcoin, renda fixa, o cara tem meio que tudo. Mas dentro de cada parte dessa, você tem que ter uma diversificação. O cara vai ter ação, não vai ter uma ação, um tesouro direto só, entendeu? Ele vai ter CDB e tesouro direto, ou ele vai ter ações, ele vai ter no mínimo 5, 6, 10 ações, entendeu? Aí vai muito do que ele admite De risco. de risco para ele, né, da Qual o carteira perfil dele, entendeu? né? Isso. Qual o perfil dele? É um perfil mais agressivo, não é? Tem umas regrinhas básicas que o pessoal trabalha. Por exemplo, Gustavo Cerbasi, ele fala muito da regra dos 100, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar, que pega 100 e retira a sua idade. Por exemplo, eu tenho 41, né? Então, eu vou pegar 59% da minha carteira, deveria ser Variável. de renda variável, isso. E o restante de renda fixa. Por quê? Porque a tendência quando você vai ficando mais velho é você ficar com um pouco mais de segurança, entendeu? Mas aí depende muito. Tem gente que vê mais segurança nas ações. Hoje em dia eu vejo muito mais segurança em ações, entendeu? Poderia explicar, Cerbasi poderia dizer isso para a Barça, né? Pois é, o Bassi, 100% em ação. ele chama até renda fixa de perda fixa, Perda né? Bassi é meio polêmico com relação a isso. FI ele não gosta, É. ele não tem, ele já fala gigolô. bem mal, né? Gigolô Mas não, eu outro dele. consigo ver coisas Vantagens. boas em todos os ativos, sabe? Acho que tem gente que tem mais tendência para renda fixa e não é errado. Não é errado. O errado é o cara não, eu acho que o errado é o cara não ter nada de investimento. Mas o cara consegue alcançar a independência financeira e tudo também com renda fixa. Mas eu acho que é importante ter, no meu ver, né? Ter mais ações, um pouco de FI também, para ter aquela rendinha todo mês também, e ter também renda fixa, até porque renda fixa pode usar como um caixa, né, para aproveitar uma oportunidade e tal, entendeu? Então, Eu tô zerado. Começando agora, me interessei por investimentos. O que é que eu olho para escolher uma ação? primeira coisa eu acho que é entender do negócio. Para entender do negócio, você tem que entrar no site do RI da empresa. Né? O negócio é aquilo que a empresa faz. Exatamente. Como ela ganha dinheiro? O que é que essa empresa faz? Como que ela ganha dinheiro? O que ela faz para ganhar dinheiro? Há quanto tempo ela vem ganhando dinheiro? Será que ela já reportou prejuízo? Será que ela nunca reportou prejuízo? Como é a política? Porque geralmente... Tens alguma tolerância para o período em que ela tenha reportado prejuízo até o atual momento? Porque tem gente que tem a tolerância de pelo menos 10 anos de lucro, 15 anos de lucro. Eu acho importante. Eu uso pelo menos uns 5 anos. Olha aí, pessoal. 5 anos aí. Agora também não é assim. Eita, deu prejuízo, vou vender. É. Não é assim, entendeu? Tem que entender A o empresa- negócio dela, né? Você tem que entender o negócio. Tem empresa que é cíclica, entendeu? Mesmo ela não dando prejuízo, mas ela vai ter um momento que ela vai cair muito, as ações vão cair, né? O valor vai cair. Então você tem que saber disso, já tem que estar entrando sabendo disso. As empresas que operam commodity, por exemplo, Vale, Petrobras, Klabin. elas são cíclicas, entendeu? Então, quando o barril está lá em cima, o negócio vai lá para cima, tudo sobe. Quando o barril começa a desvalorizar, se a gente tiver algum problema com petróleo, guerra,
Tudo se influencia, entendeu? Quando Só o que o cara que é sócio, ele vai estar comprando direto, porque ele entende do negócio. Do negócio. E ele topa ser sócio, entendeu? M. Dias Branco está muito atrelado a dólar, então Exatamente. gira muito, né? Então, basicamente, é entrar no site do RI, ver a política de pagamento de proventos, aí tem o estatuto da empresa, vai ler, vai olhar direitinho. Poxa, BBSE, gostei de BBSE. Vou comprar BBSE. Quanto ela tá? Vou lá e compro, entendeu? Qual a dívida dela? Eu olho dívida, eu olho A dívida da BBC é... zerada, não tem o que dívida, matou a né? empresa é uma dívida, né, Isso, Gerson? Aí você olha se ela está muito barata, se ela não está muito barata e tal. Embora eu vou até falar um tema meio polêmico aqui, eu não sou um investidor que olha muito esse lance de preço. Assim, puxa, a empresa está com esse lance de preço teto, preço para sair da empresa. Eu não faço muito isso, Entendi. entendeu? Gostou da empresa, vai jogando. Isso, Joga não é dinheiro. também virar o torcedor da empresa, né? Ah. O cara vai acompanhando a empresa, poxa, a empresa tá boa. Porque tem gente que sempre achou VEG cara. VEG. Quando a gente comprou lá atrás, ainda seguindo a carteira lá, que a gente contratou da empresa lá, ela já dizia, VEG, na visão deles, estava cara, mas ele mandava comprar. E eu comprei na época. E ela já tá, acho que na minha carteira já deve estar uns 300%, entendeu? Coisa boa. Porque eu fico comprando, entendeu? Eu continuei comprando e ela continuou subindo. VEG nunca tá cara. É como se ela tivesse sempre cara, mas ela nunca tá cara, porque ela tem um potencial muito grande. Entendi. Aí você vai olhar a receita da empresa. A empresa sempre está reportando lucro ascendente, entendeu? Receitas ascendentes. Dívidas controladas ou até baixando dívida. Então, essa empresa aí, um dia, ela vai só, talvez, parar de crescer, mas começar a distribuir mais. Hoje, VEG, ela distribui um valor até razoável, mas é porque, como a gente sempre olha o DY, né? Que é o Dividend Yield. Dividend yield. Isso. Aí, a gente olha o Dividend Yield. Mas por que VEG sempre fica com o Dividend Yield baixo? Porque ela está sempre subindo. O dividend yield, meu povo, é o quanto essa empresa distribui de proventos durante o ano em relação ao preço dela, tá? Isso. Aí, o preço que ele está falando é a cotação. Então, se a empresa está sempre subindo, cara, esse DY vai ficar baixo. Exato. Porque o D lá vai ficar pequeno em relação ao preço da cotação, né? Então, ela, na realidade, ela é como se ela estivesse sempre barata, se você for olhar direitinho. Mas se você for olhar os dados dela, você vai ver, poxa, a VEG tá cara. Eu acho Fazendo um resumão bem didático, de tudo que já se falou não anda feito cego em tiroteio. Entende o que a empresa faz para ganhar dinheiro. Segundo, o que mata uma empresa é dívida. Não tem outra coisa. Se a empresa se afundou em dívida, dificilmente ela vai se recuperar dali. Aliás, ela pode até chegar numa recuperação judicial. Mas para sair de lá é muito difícil. E, por fim, receitas crescentes, não é isso, Gerson? Isso. Esse é o resumão. Eu acho que a questão aí que o Gerson falou está muito atrelada. Lucros, tá? entre- Lucros crescentes, desculpa. Entre preço e valor. Não, tranquilo. Preço e valor, né? Você está olhando não para o preço, você está olhando para o valor que aquela companhia tem e que ela pode gerar. A gente Exatamente. está tão atrelado à questão de preço que a gente esquece realmente desse detalhezinho aí Isso. de Preço preço, e valor, é verdade. preço e valor, né? É você conseguir enxergar um potencial que o mercado hoje não está enxergando, entendeu? O mercado é muito imediatista, né? Então ele sofre com notícias, ele sofre com política, ele sofre com tudo, cara. Acho que isso é o pior que tem, a influência política aqui. Infelizmente, a gente sabe que tem o lance do pessoal que tem informação privilegiada e tal, infelizmente vai ter. Aí como é que se protege disso? Diversificando, cara. Diversificando. Saindo de algumas empresas. Por exemplo, eu não invisto em empresas de varejo, não gosto. Eu até tenho empresa de varejo, mas não é esse varejo que a gente chama varejo branco, né? Que é Magazine Luiza, Americanas. Até foi a minha primeira ação, né? Mas não foi para ser sócio. Ali eu estava meio perdido, estava começando, e eu fiz um trade lá, mas eu não tenho, por exemplo, essas empresas. Já comprei Magazine Luiza e ganhei grana. Comprei consciente, já estava, porque aquele lance, eu não abomino o trade. Agora o trade é um momento ali, é um lance de fazer dinheiro, entendeu? Vou fazer dinheiro aqui com o trade para comprar uma empresa que me paga proventos, entendeu? Quando o pessoal começa a entender isso, eu acho que é mais tranquilo, porque se o cara for viver só de trade, ele está fadado a um insucesso. Isso não é Rafael Jéssica que está dizendo, não. São pesquisas. Isso são pesquisas estatisticamente, entendeu? Exato. Acho que já fizeram várias pesquisas, tem várias pesquisas disso aí, nesse ramo aí, e o pessoal vê que mais de 90% do pessoal quebra. Isso. Quebra. Porque você não consegue. Você ganha um, acerta duas, três, depois você vai errar 10, velho. Você vai errar 10 e vai levar o seu dinheiro, entendeu? Esse é o problema.
que o investidor não pode fazer? O que ele não pode fazer, cara, o que o investidor não pode fazer é começar, na realidade, não tendo um plano do que ele quer. Eu acho que o importante é você ter um plano. Tu me perguntou lá no começo, mas eu acho que tu não aprofundou muito, não deu uma cutucada maior assim, dizer, bicho, qual é o teu plano e tal, tudinho. Você tem que ter um plano, entendeu? Um planejamento. Lá no começo foi a questão de plano, mas eu não especifiquei, por exemplo, o teu plano ele é de médio, longo prazo, como é que é essa Isso. questão para que as pessoas tenham Pronto. noção? Pronto, a gente já aproveita e fala agora. Então, quando o cara está começando, ele tem que. É interessante que ele tenha um planejamento, né? Onde eu estou agora e onde eu quero chegar. E no meio ele vai fazer os de curto, médio prazos, entendeu? Então, sei lá, quando eu comecei lá em 2018, meu planejamento era e continua sendo de 20 anos. 20 anos eu quero. Então, quando eu comecei, eu tenho 41, eu tinha 35. Então, com mais 20 dá 55. Razoavelmente muito bom. Foi mais ou menos a época que meu pai aposentou também, né? Só que meu pai se aposentou só do INSS lá, né? Aí eu quero ficar independente financeiramente no mínimo em 20 anos. Então, Para quem não sabe, INSS significa isso, nunca será suficiente, viu? suficiente. Mas essa aí foi boa, essa eu não conhecia não. Mas é interessante. Mas é basicamente isso aí mesmo. E a gente vê que do jeito que está indo hoje, né, com esse pessoal aí da informalidade, querendo ficar na informalidade, né, o pessoal que trabalha com esses aplicativos, é complicado. Vai chegar uma hora que vai ter muita gente para querer dinheiro, né, sem o cara ter contribuído, e não vai ter tanta gente trabalhando que trabalhou para o INSS cobrir esse povo todinho. E nem investiu, né? Vai terminar Que é o colapsando. pior. E nem investir, entendeu? E não Exatamente. sabe onde chegar, qualquer caminho serve, né, Jéssica? isso. Então, primeiro projeto. Então, primeira coisa Onde quer chegar? poxa, eu quero chegar aqui. Aí daqui a 20 anos eu quero estar com essa grana aqui, porque eu quero receber tanto por mês, entendeu? Então eu tinha essa noção, eu disse, poxa, eu quero receber pelo menos umas 2 vezes o meu salário, lá na frente, meu salário de hoje, né? Obviamente, aí você vai dizer, mas lá na frente o valor que você ganha não vai valer de nada, mas aí o cara vai Vou chegar lá de corrigindo. qualquer forma. Não, e você vai corrigindo pela inflação, entendeu? O próprio investimento, por Isso. pertencer ao mundo real, ele já corrige pela Já inflação. corrige, as empresas já fazem isso, né? Os FIs fazem isso, entendeu? A renda fixa já faz isso. Isso, nós não estamos investidos em Bitcoin. Olha, nada contra. É. Não há um investimento em Bitcoin, que é uma moeda virtual e que possui toda uma realidade paralela. O investimento em ações, FIs, real estate, quem quiser investir lá fora, está investindo no mundo real. E toda empresa persegue o lucro acima da inflação. E quem são os sócios da empresa? Os acionistas, o Gerson da vida. Não é isso, Gerson? Isso, é basicamente isso mesmo. Todas as empresas, elas trabalham, elas só sobrevivem se fizerem isso, né? Então você só vai conseguir investir, não é conseguir, né? Você só vai procurar investir em ativos que te proporcionem isso. Você investir num ativo que não cobre nem inflação, então você vai perder dinheiro, né? Basicamente é perder dinheiro. Acho que é por isso que Bassi fala um pouquinho desse lance da perda fixa, mas acho que também ele está exagerando porque ele está talvez considerando só a poupança, né? Isso. Poupança, quando eu falo em caderneta de poupança. O ato de poupar, que a gente fala, não, poupança. É investimento, né? Isso. Mas fique bem claro. Isso, né? que fique bem claro. Então, basicamente é isso, Beninho. Voltando, para ser mais sucinto. É considerada um investimento, assim, me corrijam se eu estiver errado. É porque foi o que eu aprendi até certo ponto. A poupança é considerada um investimento, mas é a pior que existe, não é isso, Gerson? Porque como é o investimento, segundo Howard Marks não, o cara do investidor inteligente é conseguir preservar o principal com algum ganho. Então a poupança faz isso. Só que ela não é o melhor deles. E tem momentos que de inflação mais alta também que ela perde, né? Esse é que é o problema, entendeu? Aí, como a gente está num país que tem muita inflação, assim, um histórico muito grande de inflação, né? Aí complica, entendeu? Fica difícil de defender, né? Como investimento, na real, né? Eu costumo dizer para os colegas, assim, os mais íntimos, né? Eu disse, bicho, é a forma mais segura de se perder dinheiro. Eu costumo dizer isso. Mas só quem ganha é o banco, né? E outra coisa, o pessoal acha que só poupança que é muito seguro. O ativo mais seguro que nós temos no Brasil é o Tesouro Direto. Porque ele é protegido, ele é garantido pelo maior órgão do Brasil, que é a União. Entendeu? Qual o risco? Tá lascada, né? Exatamente. Pode fechar a bodega e ir embora, chamar o vizinho. Qual é o risco do Tesouro Direto? O que eu enxergo, né? É de imprimir dinheiro.
Eu não tenho dinheiro para pagar, o governo vai imprimir dinheiro, vai causar inflação, mas você vai receber o seu investimento, entendeu? Acertado tudo direitinho. Mas voltando lá, você tem que saber onde você quer chegar, entendeu? E aí vai vir os de curto prazo. Eu invisto 10% do meu dinheiro. O cara ganha R$ 2.000, ele vai ter que estar investindo lá os 200 dele. Quando chegou no final do ano, ele vai comemorar porque ele conseguiu juntar lá os 2.400, entendeu? Então, ele tem que fazer aquela comemoração. Pode ser um café, um galeto que ele compra lá na esquina e come com a esposa, entendeu? Então, com 5 anos. Agora, eu foco muito assim no lance do meu dividendo, entendeu? Do meu provento. Eu costumo falar isso. Por quê? Porque aí o pessoal pergunta, não, mas tu tem estômago para tu ter um valor lá de, sei lá, de 10 mil, 20 mil numa empresa e depois tu vê 15? Tranquilo. Eu não fico olhando cotação. Se você me perguntar hoje quanto é a cotação do BBSA, eu não sei, que eu não olhei. Eu sei quantas eu tenho, mas quanto ela está, eu não sei. Entendeu? Se você me perguntar de Itaúsa, que é outra que eu tenho, eu sei quantas eu tenho, mas eu não sei quanto está o... Itaúsa, como não foge muito, ela não oscila muito, não é muito volátil, né? Eu até sei mais ou menos quando ela está uns 10, 11 reais aí. Por aí, Aí ela deve estar uns 10, 11 reais, mas eu não sei certinho quanto ela está, porque eu não fico olhando. Aí também tem esse lance do investidor, né? Quando ele começa, aí toda hora o cara está com o celular. Aconteceu comigo, toda hora eu estava olhando a cotação e tal, mas depois você vai desapegando disso, sabe? O próprio dia a dia faz você desapegar disso aí. Quando se é investidor, né? Isso. E o mais importante de tudo que eu acho, que aí eu vou falar aqui, aí podem fixar isso aí, viu? O que torna o pequeno investidor, num grande investidor, numa pessoa independente financeiramente, né? Ou tem gente que usa independente do trabalho, que eu acho até um termo interessante, que o cara... Você não está independente do dinheiro, você continua dependente do dinheiro, mas o dinheiro já é seu, né? Faz sentido. Você está independente do trabalho. Eu trabalho se eu quiser agora para alguém. Eu posso trabalhar para mim, eu acho até importante o cara trabalhar, você se sentir útil, né? Você pode mudar de emprego, você pode trabalhar para você, mas essa independência financeira ou do trabalho, como queira chamar, é importante para você chegar nela. O diferencial, velho, é o aporte. É a constância. A constância é o principal, entendeu? Essa constância você tem que ter, essa disciplina. É o que a maioria não tem. O cara começa, não, eu vou botar 10%. Aí no outro mês o cara bota 20%, massa. Mas vai ter mês que o cara não vai botar nada. Não adiantou. É melhor que ele bote os 10 e bote todos os... Entendeu? É aquele lance de organizar o balde do básico e sobrar 10. Bicho, o balde tá... Eu não vou aumentar esse balde aqui não, velho. Vai ser só esse balde aqui. Os 10% do que está sobrando do balde do básico vai cair para o investimento. E vai ficar caindo ali no investimento. Entendi. Todo mês, sagradamente. Quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu faço, eu ajudo meus pais, eu mando uma grana para eles. Aí tem mês que eu disse, eita, vou mandar o dinheiro de manhã. Aí eu disse, eita, não fiz o meu ainda. Eu primeiro faço o meu, velho. Na hora, tem que ser na sequência. Quando eu olhar lá no extrato, vai ter o meu primeiro, depois os demais, entendeu? Então, mando o meu primeiro, faço minha transferência, minha TEDzinha lá, depois vai vindo da minha mãe, vem os cartões, né? As outras coisas que todo mundo paga. Conta de água, de energia e tal, essas coisas todas aí. Então, essa é religioso, entendeu? Aí pode me perguntar, né? Mas nunca aconteceu de tu falhar, cara? Já aconteceu, velho. Já aconteceu. Já aconteceu um problema lá na minha casa onde eu morava, lá em Santo Aleixo, né? Que teve um problema lá. Aí a gente meio que perdeu tudo e tudinho. Foi um problema com a drenagem lá da rua, tudinho. Aí nesse período, a gente passou um período, acho que foram uns 6 a 8 meses aí, sem aportar. A gente juntou tudinho e comprou, a gente comprou outro imóvel, né? A gente comprou outro imóvel, se mudou, teve que imobiliar de novo, mobiliou tudinho, mas assim que a gente voltou, a gente fez um esforço para compensar aquilo que a gente estava, como se fosse um empréstimo que a gente fez para a gente mesmo. Entendi. Falo a gente porque minha esposa também, depois de muita Investe influência minha, ela virou investidora também. Acho que um ano depois aí, mais ou menos, do que eu estava investindo. Ela já era poupadora, mas ela perdeu o medo e virou investidora também. A importância do dizimista. Ele é dizimista de ações. Primeiro, É mais ou menos. 20%, isso. dizimista que é 10, né? Mas acho que é interessante essa questão. Entra na questão do hábito, né? Eu acho que, para finalizar, uma pergunta, acho que dá para investir quem ganha um salário mínimo? Essa aí tu me pegou. Rapaz, eu acho que dá, cara. Eu acho que dá, sim. Eu lembro muito do Rafael, lá quando era menor aprendiz, né? Tudo bem que ele morava com os pais e tal, tudinho, mas eu acho que com muito esforço, pelo menos para o cara sair do zero, eu acho que dá, sabe, Rubeninho? Mas eu acho que o mais importante do que começar com um salário mínimo, por exemplo, que eu acho que dá, respondendo a tua pergunta, nem que seja R$ 50 ou R$ 100 ali, o cara consiga colocar.
Mas eu acho que o importante é você iniciar, né? Mesmo sem ter muito conhecimento, a gente falou muito de algumas coisas, né? Como começar, por onde começar, né? O que eu faço, o que vocês fazem para achar um investimento e entrar. Eu acho que o mais importante muito importante para quem ganha muito pouco ainda, né, no Brasil, que é a realidade da maioria das pessoas, a maioria, a esmagadora maioria, é o cara investir nele mesmo. Eu acho que ele tem que investir nele, sabe, melhorar o trabalho dele, ou tentar vender alguma coisa por fora, ou ter 2 empregos. O cara tem que aportar. E ele tem que tentar melhorar esse aporte. Não adianta só ele dizer, eu vou cortar muito. Mas o cara que ganha um salário mínimo não vai conseguir cortar muito, cara. Não vai conseguir cortar muito. Então, ele tem que melhorar o salário dele, o dinheiro que ele recebe por mês. Se não dá nesse trabalho, estudar, tentar fazer um curso, melhorar naquele mesmo emprego, ou mudar de emprego, ou investir, né? Investir, que eu digo, é ser autônomo, vender alguma coisa, vender um doce, vender alguma coisa, entendeu? Aumentar a renda, né? Basicamente aumentar a renda para poder ele ter mais aporte. Porque eu acho que o interessante é o aporte. É porque a gente tem uma correlação do que a gente ganha com o que a gente contribui lá para a compra de ações, né? No caso, eu sou investidor que eu invisto com 40%. Lógico, o valor que você adquire com o seu trabalho, com suas fontes de renda, mas aquilo ali representa um percentual. Então, o indivíduo que ele tem, ou cidadão, que ele tem um percentual, recebe pouco, sei lá, um salário mínimo, um salário e meio, ele vai tirar pouco. Mas aí o que é importante é ele tirar uma pequena parcela, que é proporcional ao que ele consegue ganhar e que ele consegue retirar, e a partir dali vai gerar um retorno para ele. Vai ser pequeno? Vai, mas no longo prazo é o que vai gerar para ele um valor muito maior do que ele teria se ele aplicasse em outras formas de ações, ou se não aplicasse, porque na verdade não ia ter nenhum retorno. É fazer esse esforço. Se não pode, sei lá, contribuir com os fundos de ações que a gente tem, ou alguma ação, ou algum fundo imobiliário, sei lá, R$20, R$15, uma cota, se puder comprar 5 cotas, compra 5 cotas ali. Isso. Compra 5 ações, sei lá, e deixa ver o que é que dá, vai ter um rendimento ali no dividendo. Então, o cidadão ele pode ter essa consciência. Ele não vai contribuir com muito, porque a condição financeira dele é pequena, é baixa. Eu acho que isso é a falta de conscientização realmente, a questão do hábito, a questão da constância. Acho que isso é muito importante, mas o que precisa ser despertado realmente é nas pessoas essa questão da necessidade de investir, de criar braços. Eu cria braços, porque no final da sua vida, esses braços é quem vão carregar você. Se você não vai ter braço lá no final da vida, os outros é que vão lhe carregar. Né? Então, é melhor os seus braços lhe carregar do que outros lhe carreguem. Com né? certeza. Acho que isso é interessante. Gerson, tu falaste que o importante seria o importante no investimento seria o aporte. O mais importante. Que seria a constância. Né? A constância, né? Nesse caso, é para quem... A gente já está encerrando, foi? Vou ficar à vontade. Eita, Depois foi dita, mal, pô. Pergunta aí. É porque eu fiquei curioso, tem que aproveitar o homem. Eu venho de novo, pô, se precisar. Olha aí. O aporte é que seria o mais importante, mas seria o mais importante para quem quer ter dividendos e para quem quer melhorar o montante final. Seria a taxa? Eu acho que tu está dizendo a taxa de retorno, né? Do investimento. Não, acho que eu entendi. É o lance de ser o dividendo. É porque a fórmula do investimento básico é os juros compostos, né? Isso. Capital vezes investimento elevado ao tempo. Ou seja, investir, meu povo, é colocar um montante de dinheiro Sim, entendi já. multiplicado por uma taxa elevada ao tempo que vai ser aplicado. Isso. Então, para quem muito boa essa pergunta. Para quem quer receber dividendos e ficar independente, o melhor é o aporte, porque o que importa no final do dia talvez seja a compra, o volume de ativos. Isso. Já para quem quer acumular capital, será que seria a taxa? Não seria a taxa, seria o danadinho do T que tu botou lá em cima. A taxa elevada do tempo. Porque eu acho massa, quem fala muito disso é Basta. Ele diz assim que nessa fórmula do juros compostos, que você falou muito bem, o único potencial... que você consegue controlar qual é? Mais fácil. Na realidade, você não consegue controlar, você consegue esperar. É o tempo, velho. Entendeu? Então, se você botar em qualquer simulador de investimento, você vai ver que o primeiro milhão ele é o mais difícil. Aí já é uma frase de Cerbasi. O primeiro milhão é o mais difícil. O segundo já é muito mais fácil. Por quê? Porque você já tem um corpo, você já tem isso você pode trazer para 100 mil, para 500 mil, entendeu?
Para você chegar no primeiro milhão, o esforço é muito grande. Aí vamos supor, você chegou no primeiro milhão. Aí teus investimentos deram certo pra caramba e num ano lá subiu 50%. Tu dobrou o valor, velho. Tu tem 1,5 milhão. O cara que tem 10 mil, se ele investir, deu tudo certo, bonito pra caramba, um ano de ouro na bolsa, nos investimentos dele, no global. Deu 50%, ele ganhou quanto? 5 mil. Isso é meio desanimador, né? O cara que tem 1 milhão ganhou 500 mil. O cara que tem 10 mil ganhou 5 mil só. Foi proporcional, né? Não, é proporcional, 50%. Por isso que eu digo que o primeiro milhão é o mais difícil, entendeu? Mas é proporcional. O cara ganhou 50%, ele ganhou 50% em cima de qualquer valor. Então você tem que ter calma. Calma. É difícil investir. No começo é muito difícil. Mas quando você vai investindo, você vai vendo que a coisa começa a criar corpo. Fator exponencial o tempo. Exatamente. Se você olhar o gráfico exponencial, ele é muito A curva curto, né? J. A curvatura é isso. A curva J que determina o tempo. Exatamente. O tempo, quando ela começa a inclinar, ela inclina muito rápido. Ela demora um pouquinho para inclinar, mas quando ela inclina é muito rápido. Então, o que eu digo para o cara que está começando agora é que, cara, não desista. Vá devagarzinho, tente melhorar a sua renda, seja fiel ao seu aporte. Igual como o Benny falou, como se fosse o dízimo, né? Seja um dizimista seu mesmo lá, pelo menos. De acordo com a sua religião, você vai, né, ter o seu dízimo lá tudinho, mas se pague primeiro. Você vai pagar a igreja, pague para você primeiro, depois você vai pagar o resto do povo todinho. Então você se paga e seja religiosamente certinho com você mesmo, entendeu? Tente aumentar a renda e seja paciente. Seja paciente. Escolha os investimentos. Não espere estar muito. Eu vou começar a ler livro tal, vou começar a seguir o iletrado, vou começar a seguir meio mundo de gente e tal, tudinho. Vou primeiro aprender muito e não começa nunca. Comece. Porque você começando não quer dizer que você começou com essa ação. Eu tinha um monte de ação que eu não tenho mais hoje, entendeu? Então comece. O importante é começar. Comece e não saia do eixo. Vá ali, feito um trem ali, ó. A pele em risco te traz um comprometimento. Exatamente. Né? A gente costuma dizer que o investimento ele começa a criar corpo com mais ou menos uns 5, 6 anos, 7 anos. Você começa a ver que o seu aporte já começa a ficar quase empatado com o que você está recebendo de provento, a média, entendeu? Aí começa a ficar legal, você começa a ficar mais animado, entendeu? É legal. Quando começa a ver as gotas aumentarem, né? As gotas de proventos aí é legal, entendeu? E se você fizer todo esse esforço e você vê que, poxa, talvez investindo um pouquinho, como o Benning disse, do cara que ganha um salário mínimo, poxa, eu não vou conseguir ganhar, sei lá, eu queria ganhar o dobro do meu salário mínimo. Quando você botar nos simuladores, talvez você não alcance isso. Mas, bicho, é melhor você ter um valor que pague pelo menos seu plano de saúde, seus remédios, do que você não ter nada, velho. Você só ter o INSS, né? Entendeu? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, se tudo der errado, você vai ter uma grana lá que vai lhe mancar, vai bancar sua conta de energia, seu imposto, seu plano de saúde, vai pagar uma coisa. Talvez não seja o dobro do seu salário, mas seja um salário ou 80% do seu salário, e você ainda vai continuar com o INSS. Então, você vai estar melhor do que quando começou, né? Está com mais um braço. Está com mais um braço, isso. Vai ter gente que vai ter 2, 3, 4, mas vai ter gente que vai ter mais um. Centopeia. É. Então tem toda essa questão. Eu acho que a gente já viu bastante Show de coisa. bola. Valeu, Gerson. Eu agradeço. Deixa eu fazer mais uma pergunta a ele. Você se considera um iletrado ou não? Me considero, cara, com certeza. Então, com tá certeza. no lugar certo, né? Então, beleza. Nunca ninguém sabe tudo em todos os aspectos. A gente está sempre aprendendo. É um custo mais aprendiz. Eu agradeço, Gerson, pela presença. Obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Acho que é importante. Então, você que ganha pouco, você tem a possibilidade de investir ainda, tem facilidades, ferramentas. Então, acho que é uma possibilidade que você tem para você melhorar a sua condição de vida. Obrigado pela presença, mais uma vez, por ter vindo aqui conversar. Então, acho que contribuiu aqui bastante com o tema. Com o tema e com nossos ouvintes, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. Valeu. Ok, a gente tem uma lembrancinha aqui para você. Você pode escolher a cor que for mais interessante para você. Levar o nosso chaveiro aí como uma lembrança. Valeu. Então, agradecer aí também a presença, né? Na realidade, o convite, né? De estar aqui com vocês aí, o pessoal massa aí do Iletrados. Espero que seja só o início aí de uma grande jornada para vocês. Espero vir outras vezes
para falar sobre investimentos, que eu gosto muito, Na e próxima sobre vez viagem. ele também. disse que vai trazer Luiz Barros. Eu só quero apostar para ver se é verdade. Vou trazer ele, vou trazer. Ou ele ou então o Luiz Barros, pelo menos eu trago. Então tem toda essa questão. Tem gente de peso, né? Realmente, de fato. verdade. Mas tudo bem. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que você permaneceu conosco até o final. Muito obrigado. Você é importante. Sem vocês, a gente não consegue contribuir muito. Mas com vocês, a gente consegue contribuir mais uma parcela com conhecimento e informação que você pode tomar uma direção para a sua vida financeira, que pode ser a melhor possível. Só depende de você. Obrigado. Até mais. O tom de voz dele me arrepiou, meu povo. Tchau. Valeu.